E aí, pessoal, espero que independente do horário, dia, mês ou ano que você esteja vendo esse vídeo, você esteja bem. Nosso papo de hoje vai ser um pouco pesado. Nós vamos falar de alguém muito conhecida por quem estuda serial killers. Vamos falar de Aileen Wuornos. Já ouviu falar dela? Hollywood já tornou a história dela pública através do filme Monster, Desejo Assassino. Não dá para contar a história de ninguém sem falar da sua infância. Então, na medida do possível, desde que haja registro, sempre começaremos falando da infância das pessoas que abordamos aqui na playlist de assassinos em séries ou serial killers. Então, esse é o momento em que eu peço o seu like para que nosso canal, que ainda é um bebê, cresça, que seja indicado para outras pessoas pelo YouTube. Também peço que você compartilhe esse vídeo caso possa. E ainda, se não for inscrito, que se inscreva, ative o sininho do vídeo para ficar por dentro de todas as nossas notificações, para que você fique sabendo de cada vídeo nosso que vem ao ar. E ainda peço que deixe o seu comentário, porque o seu comentário pra gente é um indicativo de que você tá gostando, de que você não está gostando. O que você acha que gostaria de ver e não está no canal? O canal vai ter uma série de coisas que eu acredito que vocês vão gostar muito, mas ele tá ainda bebê. E se você quiser ajudá-lo a colocar um formato junto com a gente, essas ideias vão ser muito bem-vindas. Bom, mão na massa? Bora lá. Aileen Carol Wuornos, que eu não vou chamar de psicopata e depois explico por que para vocês. Ela nasceu em fevereiro de 1956 em Michigan, nos Estados Unidos. Prestem atenção na época em que viveu essa mulher, ok? Ela nasceu em 1956. Poucos dias depois que ela nasceu, filha de pais prematuros, porque eu chamo de prematuros, eles eram adolescentes. E eles bebiam demais, eram muito jovens para arcar com um casamento. Até porque o pai de Aileen, Leo Dale Pittman, era um molestador de crianças e também um sociopata que estava na cadeia quando ela nasceu. E sua mãe, Diane Wuornos, bebia muito e abandonou a menina e também ao seu irmão mais velho, Keith, que foram adotados por seus avós, Laurie e Britta Wuornos, em março de 1960. Sua avó amava muito, era muito amada por ela, já seu avô era um alcoólatra, controlador e violento, que batia na neta. E há relatos em diversos locais de que ele abusava sexualmente dela e também, aparentemente, deixava que ela fosse abusada por amigos dele. A vida foi seguindo nesse arremedo de vida, né? E a Aileen foi, na escola, uma criança arredia, que depois se transformou numa adolescente arredia. O rosto dela tinha uma deformidade por conta de uma brincadeira que ela fez com o irmão dela e acabou queimando o rosto com fluido de isqueiro. Tanto a Aileen quanto Keith acharam que eram filhos verdadeiros dos avós e achavam que a sua mãe verdadeira, né, era sua irmã. Quando eles descobriram a verdade, né, que os pais, na verdade, não eram os avós, Aileen se tornou ainda mais agressiva, porque ela não se conformava com o fato da avó Britta não ser sua mãe de verdade. Ela se sentiu traída, abandonada, segundo ela, não amada. Aos 11 anos, Aileen começou a trocar favores sexuais por cigarros, comida, trocados e passou a ser conhecida na escola como a puta dos cigarros. Era chamada por vários colegas na escola dessa maneira e não se importava, ao menos aparentemente, né? Uma vez que descobriu logo cedo que o sexo servia para conseguir coisas para si, ela não parou mais. Aos 13 anos, seu pai foi preso por assediar uma menina de 7 anos e acabou se matando na cadeia. E menos de um ano depois, sua avó morreu de insuficiência hepática. Ela e seu irmão passaram a viver nas ruas, dormindo em carros, e a prostituição era rotina para ela. Aos 14 anos, ela engravidou e ela nunca revelou quem era o pai do seu filho, mas afirmou que ele era fruto de um estupro. Por vezes ela chegou a dizer que era fruto de um estupro de um amigo do avô. Mas a verdade é que não se sabia se era realmente do avô,
porque ela mantinha relações sexuais com o avô, com amigos do avô, e muitas fontes também dizem que ela e seu irmão mantinham relações sexuais, mas para ela era só uma forma com o irmão de mostrar afeto, porque eles se gostavam muito. De qualquer modo, nada foi feito a respeito. Ela foi levada para uma casa que era um abrigo para mães solteiras, e seu bebê foi dado para adoção assim que ela nasceu. A criança foi dada para adoção, ela voltou para as ruas. Percebem a vida dessa moça até aqui? Que ela conhecia bem violência, sexo pra lá de precoce, para conseguir sempre alguma coisa, carinho, amor, sabia o que era isso. A não ser pelo fato dela amar a avó dela, que já se fora, seu irmão e também sua amiga Dawn, que é uma pessoa que sempre esteve bem presente na vida dela desde a infância. E apesar de todas as coisas que ela cometeu, a Dawn sempre esteve do lado dela. Não digo concordando com ela, mas nunca deixou de ser amiga. Ou seja, a Dawn é uma super amiga, né? Porque a Dawn ainda é viva e ela ajudou muito num documentário produzido pelo canal Investigation Discovery, ela ajudou a compor esse quadro da história da Aileen, porque como eu disse, foi amiga dela a vida toda, desde a infância até o final da vida dela, uma amiga de verdade. Foi uma amiga que avisou a ela que seu irmão estava para morrer de câncer de garganta. Ela se sentiu imensamente sozinha, exceto pela constante presença de Dawn. Bem, voltemos ao fato que ela passou a viver nas ruas e se apresentava a todos como Lee de Aileen. Ela se tornou uma figura muito conhecida no meio em que vivia por conta da prostituição e uso de álcool em excesso, até que se casou com Lewis Fell, ele com 69 anos e ela com 20. O casamento durou apenas 9 semanas e alguns dizem que se separaram por ela se envolver demais em briga em bares e outros por ela ter batido no marido com a própria bengala dele. Não sei, mas há essas duas versões. O fato é que o marido pediu a anulação do casamento e o juiz concedeu. Daí em diante ela teve vários relacionamentos fracassados com homens abusivos e ela também já não era uma pessoa fácil de se conviver, além de começar a apresentar problemas com a polícia. Ela foi fichada por pequenos delitos, furtos de lojas, brigas em bares e prostituição, mas em 1981, ela com 25 anos, passaria dos pequenos furtos a assalto à mão armada. Ela pegou uma arma calibre 22, entrou numa loja de conveniência, rendeu o balconista e pediu dinheiro. Foi detida e passou 3 anos na cadeia, onde aprendeu com outras presidiárias alguns macetes a mais da vida do crime, coisas que ela não conhecia. E sabe-se lá mais o que, né? Ela foi para uma cadeia onde só tinham mulheres. Depois de 3 anos na rua novamente, ela voltou à vida de furtos, prostituição, caronas e bebedeiras. Ela pedia carona e se oferecia por um valor. Depois, pegava a carona de volta e cobrava novamente por outro momento de prazer do motorista. Mas aos 30 anos já era muito difícil conseguir clientes na estrada, por um valor considerável, né? Onde sempre foi o seu local de arrumar clientes. Apesar de 30 anos ser pouco, com uma vida desse tipo, regada a álcool, prostituição, problemas com todos, prisão, ela tinha que cobrar cada vez menos pelos trabalhos e sua autoestima, que já era baixa, despencou. Nesse momento muito solitário da vida dela, ela passou a frequentar bares GLS. E foi onde ela conheceu Tyra Moore, o grande amor da sua vida. Foi paixão assim à primeira vista. Especialistas e psiquiatras consideravam que Aileen era doente mental e sofria de transtorno de personalidade fronteiriço, ou seja, borderline. Os sintomas são conhecidos pela instabilidade emocional, autodepreciação, insegurança, impulsividade e comportamento antissociais, mas plenamente capaz de entender suas ações. Lembram que eu disse que me recusava a dizer que ela era uma psicopata? Bem, gente, psicopata em geral não tem problemas mentais. Eu digo em geral, tá? Eles são apenas muito cruéis, incapazes de nutrir sentimentos intensos, de manter amizades sinceras, como era o caso da que Aileen manteve com Dawn o tempo todo. Mas sofrendo de transtorno de personalidade fronteiriça, que é o borderline, esse eu acho que ela realmente tinha por conta das ações dela, ela se apegou imensamente a Tyra. Tudo
ela passou a fazer se resumir, a tentar agradar a Tyra, a fazer a Tyra feliz. E a Tyra tinha uns sonhos muito loucos, aí queria morar na praia, gostava de comer bem, comer em restaurantes caros. E ela, Aileen, passou a se valer de roubos da prostituição para sustentar os gostos da mulher que ela amava. Foi num desses programas que a Aileen afirmou que foi sodomizada, estuprada, espancada por um cliente que iria matá-la. Segundo ela, ela recuperou a situação, atirou no cara várias vezes. Ela pegou toda a grana dele, o carro, e voltou para o local onde ela passou a viver com Tyra. Daí pra frente ela cometeu mais 6 assassinatos e foi encontrada. Como ela foi encontrada? Um dos caras que ela matou era um policial, o que aguçou as buscas da polícia, somado ao fato de que, num dos seus passeios com a companheira, Tyra, era ela, a Tyra, quem dirigia e perdeu o controle, batendo num local com testemunhas. Como o carro era de alguém que havia sido morto e com o retrato falado de ambas, a polícia fechou o cerco num bar que ela frequentava ali, e prendeu. Ela achou que estava sendo presa por um delito menor e foi o que a polícia fez pensar enquanto ofereciam imunidade a Tyra caso ela conseguisse que a Aileen confessasse os crimes nas ligações constantes que ela fazia para a prisão. Claro que a Aileen pensava que as ligações eram porque Tyra sentia saudades dela, não tinha a menor ideia de que era uma armadilha, né? Em determinado momento ela acabou falando dos crimes e foi a julgamento. Aí o circo midiático pegou fogo. Uma mulher serial killer era uma raridade. E claro que a polícia queria mostrar um bom trabalho, então a minha pergunta é: Tyra era cúmplice? A polícia sequer investigou isso, porque a Aileen era mais do que o suficiente como culpada. A dama da noite foi presa, que era como ela era chamada. Ninguém precisava de outro culpado, nem Hollywood, que rapidamente se interessou em fazer um filme muito bem feito, apesar de romantizado, ou não sei, é Hollywood, né? E com Charlize Theron no papel de Aileen. Na minha opinião, o trabalho da Charlize como Aileen tá impecável, gente. Não é à toa que ela ganhou um Oscar de melhor atriz nesse papel e ela realmente mereceu esse Oscar todinho. Se você não viu ainda esse filme, eu recomendo muito que você veja, tá? No papel da Tyra, o filme traz Christina Ricci e eles usam um outro nome no filme, não Tyra. Mas voltamos ao caso. Uma vez no tribunal, Aileen disse que matou 7 pessoas, mas por defesa, uma vez que havia sido estuprada por elas. Isso é verdade? Nós nunca saberemos, porque a polícia não estava interessada nessa linha de investigação. Afinal, vamos lá. Aileen era uma mulher. Lembrem-se da época, ok? Lembrem-se da época. Ah, mas não faz muito tempo. Anos 80, mulheres ainda eram pouquíssimo respeitadas, né? Mas ela não era só uma mulher, ela era homossexual. Na década de 80, homossexuais eram mortos para limpar a cidade desse tipo de gente. Olha que horror. Fora isso, ela era prostituta. E prostituta também deveria ser varrida das cidades, porque as cidades eram boas, de família, entendeu? As cidades tinham igrejas ali onde eles falavam toda hora de Deus, enfim, não poderia ter homossexualismo, não poderia ter prostituição. E o pior, ela já tinha tido um filho e dado para adoção. Então, o pessoal dizia o tempo inteiro, além de puta, ela já teve filho. Agora ela é homossexual, não andem com ela. Isso, inclusive, foi dito no documentário, foi dito em entrevista pela amiga dela, Dawn, e uma outra amiga também que ela teve de muito nova, confirmou os fatos, também trouxe mais fatos, mas não era inteligente andar ao lado de Aileen. Todos esses adjetivos, eles eram altamente condenáveis na época dos acontecimentos. Hoje em dia, ainda vemos maus tratos à mulher, ainda vemos homofobia, pessoas que acham que a vida de prostituta é vida fácil. E quem dá o filho para adoção sofre o preconceito da mãe sem instintos maternos, né? Ninguém quer saber o que está por trás desses rótulos, mas julgar e crucificar sempre vem rapidinho.
A Aileen teve testemunhas de defesa também, não apenas de acusação. Ela teve clientes que disseram que ela nunca tinha sido violenta com eles. Ela tinha o dono do bar de motoqueiros que a Aileen frequentava, dizendo que ela não dava problemas ali. Mas a promotoria levou o que eles chamaram de amante da dama da morte. Eles levaram Tyra para depor contra a Aileen. E vamos deixar claro aqui algumas coisas. Por mais que a promotoria tentasse manchar ainda mais a reputação da Aileen, como se precisasse, né? A Tyra não era uma amante ou um caso, como eles disseram. Ela era esposa da Tyra, elas viviam juntas. Mas era mais fácil dizer amante do que rotular como esposa uma mulher com outra. Não existia isso, não existia esposa. Esposa é esposa de marido, marido é marido de esposa. Então, esposa é algo casto, correto, legal. Amante é para algo sujo, imoral, ilegal. Ambas eram solteiras, se amavam, viviam juntas. Então, para mim, elas eram esposa e esposa, no mínimo companheiro e companheira. Mas, enfim, outra coisa foi a promotoria sequer considerar que ela foi estuprada. Para eles, ela era uma prostituta, e prostituta não pode ser estuprada. Ela foi paga para fazer o que fez. Gente, não me entenda mal aqui não, tá? A Aileen realmente é uma serial killer, ela é uma assassina, ela não é santa. Ela matou 7 pessoas ou mais, 7 são as que se sabem, mas ela não teve um julgamento justo, não na minha opinião e não na opinião de muita gente. O julgamento, segundo as pessoas daquela época que participaram ali, foi totalmente tendencioso. Eu diria que foi uma inquisição, onde os mortos eram as vítimas, os coitados. Claro, um morto é vítima, né? Mas foram enfeitiçados pela bruxa. Todos os mortos eram casados e procuraram uma prostituta. Isso é adultério. Mas, e daí? A igreja considera isso? E a escapadinha dos homens? Porque, afinal de contas, são homens. O fato é que depois do testemunho da Tyra, a Aileen não quis mais viver, ela não quis mais se defender. Ela concordou com a sentença da pena de morte e, assim sendo, em janeiro de 1991, ela inocentou a Tyra de todos os crimes, dizendo que sempre agiu sozinha, e o júri achou improvável que os 7 assassinatos tenham sido em legítima defesa. Na cela de Aileen, ela tinha uma imagem da avó, de locais que ela gostava, de cachorrinhos. E aqui eu abro um parênteses para dizer que não há um só relato de que ela machucou animaizinhos na infância, que é uma característica bem comum entre os psicopatas. Não é que todos os psicopatas tenham machucado animaizinhos, mas uma grande maioria sim, porque é aí que eles começam... pelo menos os psicopatas sádicos, né? O ritual ali de tortura começa com bichinhos mesmo, né? E a Aileen nunca teve, ela, pelo contrário, ela gostava dos bichinhos que ela podia ter, ela tinha fotinho ali de cachorro da família, ou cachorro de amigos, tudo isso ela tinha na cela dela. Então, ela era uma pessoa boa? Não de todo. Ela era uma pessoa má? Não de todo. Ela merecia pena de morte? Não sei. Mas, em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, Aileen foi executada com uma injeção letal na prisão estadual da Flórida. A injeção foi administrada às 9h30 da manhã no seu braço direito. Ela foi declarada morta às 9h47, aos 46 anos de idade. Seu corpo foi cremado, suas cinzas foram levadas por Dawn Potkins, essa amiga de infância dela. Dawn levou para a cidade natal dela e, por fim, jogou-as em uma árvore ali, meio que plantou as cinzas, e ela mostra no documentário, eu vou deixar aqui do lado para vocês, esse local onde ela diz que acha que a Aileen é feliz ali. Tá junto da terra, ela não gostava muito de muita gente em volta mesmo, e ela procura cuidar bem e conversar com a Aileen de vez em quando.
O caso é controverso até hoje, porque desde que começou seu julgamento até a data da sua execução, muita gente acredita na versão de que ela matou por ter sido atacada por esses homens. E outros acham que ela era mesmo uma assassina fria que matou por motivo torpe, ou seja, para ficar com a grana, os pertences e o carro das vítimas, porque ela realmente ficava com tudo isso. Pouco antes de ser executada, Aileen se emocionou ao dizer que sente muito para a família das vítimas. Ela disse que sentia muito para os pais, filhos e esposas. Ela chorou ao dizer tudo isso, mas em nenhum momento ela disse ter se arrependido de ter matado os caras. Se ela era tão fria como diziam, e sua morte já era dada como certa, por que ela disse que sentia muito pelas famílias? Ela não precisava falar isso, né? Chegando a ficar emocionada daquele jeito, dava pra ver mesmo. A emoção que a gente não viu no caso Richthofen, que eu vou contar mais pra frente, a gente viu no caso dela falando para as vítimas das pessoas que ela assassinou. Ela também disse coisas muito malucas nas entrevistas que eu assisti delas. Só tem essas entrevistas em inglês, tá? Mas eu assisti a todas que eu pude. Ela disse que amaria a Tyra para sempre, que sentia muitas saudades dela, que iria pedir a Deus para ser o anjo da guarda da Tyra. Disse que estava indo se encontrar com Cristo e que estava se sentindo bem, que aceitava a pena. As últimas palavras dela foram: só quero dizer que eu vou voltar como no filme Independence Day, com Jesus, dia 6 de junho. Gente, como no filme, vou voltar numa grande nave mãe, eu vou voltar. E ela dizia isso, ela tava brincando ou ela tava falando sério? Eu não sei, gente, eu só sei que ela tinha senso de humor, então talvez ela estivesse brincando, mas também acredito que ela acreditasse em Jesus, afinal ela lia muito a Bíblia ali dentro da prisão. A história da Aileen serviu de inspiração para várias peças da cultura pop, como o filme Monsters, Desejo Assassino, que deu um Oscar de melhor atriz, como eu já disse, para Charlize Theron. As séries Law and Order, Criminal Minds, American Horror Stories e o filme Overkill, a história de Aileen Wuornos, também reproduziram os crimes da assassina. E eu termino dizendo que muita gente lucrou, mas lucrou real, lucrou pesadão com os assassinos de Aileen, com os assassinatos dela, né? E eu me pergunto para onde foi parar a grana de lucro, já que ela não tinha família. Será que foi para Tyra? Será que foi para Dawn? Mas a Dawn não disse nada sobre isso, então eu acredito que não. Eu acredito que não foi parar para ninguém, só para os bolsos daqueles envolvidos em fazer o filme, né? Já que ela já estava morta também. A Aileen fez atrocidades, sim, pessoal, mas ela também foi vítima de atrocidades, sim. Ela deveria ter ficado presa o resto da vida numa instituição que tratasse dos problemas mentais que ela tinha, né? Ou para ela seria só a sentença de morte mesmo? A Aileen nasceu má, nasceu cruel, ou ela é fruto do meio em que ela viveu, das experiências que ela teve desde criancinha? Ela já nasceu uma assassina ou o meio a corrompeu? Isso é muito estudado dentro da psiquiatria e da psicologia. E você? O que acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E eu te deixo um super beijo e volto em breve com mais um caso inacreditável. Supposedly rape. Well, that is true. I want you all out there to know that telling the truth was the hardest thing. I own them and start crying. Because I'm really sorry. I'm really sorry.